Muito bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia derramada sobre nossas vidas, todos os dias de nossas vidas. E mais um dia abençoado, mais uma manhã de devocional, que o Senhor falou grandemente ao meu coração, à minha mente. E eu gostaria de estar compartilhando essa palavra profética, abençoada, que vai mudar a vida de vocês. E ela me fez muito refletir sobre como eu tenho ido para os cultos da igreja que eu frequento. Com que coração eu tenho ido para os meus cultos, com que sentido, com que propósito. Eu estou indo buscar o quê na minha igreja? Eu frequento hoje a igreja Restauração e Paz aqui em Petrópolis, Rio de Janeiro, do pastor Gilson Orlandino, né? E Deus tocou muito no meu coração, né? Dizendo quantas vezes você foi ao culto e retornou do mesmo jeito. Quantas vezes você saiu de casa sem perspectiva nenhuma, sem nenhum objetivo de estar indo ao culto e retornou da mesma forma. E ele me fez pensar na minha fé. Como anda a minha fé? Que nem todo dia é dia, né? Se vocês me entenderam. Nós vivemos nós temos as vicissitudes da vida, enfim, mas também temos vicissitudes também espiritualmente falando. Não é todo dia que nós estamos transbordando de fé, transbordando espiritualidade, sorriso de orelha a orelha, mas temos que batalhar. A nossa batalha, ela é espiritual 99% da nossa vida. 99% é joelho no chão, palavra, intimidade com o Senhor. Então Deus me fez refletir bastante sobre a minha fé. Me fez me questionar o tamanho da minha fé, que me salvou do homem que eu era, que mudou completamente a minha história, a minha vida. Eu ainda vou ter a oportunidade de poder estar compartilhando o meu testemunho com vocês, o que Deus fez na minha vida. E depois de tudo isso que Ele fez, ainda tem dias que eu vou para o culto sem uma perspectiva de que Ele vai fazer. Então Jesus, na Bíblia, do Antigo Testamento, de milhares de anos atrás, ainda é o mesmo Deus. O Deus que fez milagres é o Deus de hoje que ainda faz milagres todos os dias. Há um homem que anda pela Galileia, que por onde ele passa, o cego vê, o surdo escuta e o paralítico anda. E o nome dele é Jesus Cristo. Aleluias. Mas vamos à palavra, eu ainda não comecei a pregar, né? E a nossa palavra de hoje, ela está em Lucas capítulo 7, verso 11. Nós vamos ler do verso 11 ao 16, tá? Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus devolveu a sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Amém? Muito forte essa passagem. Muito forte. E eu quero que você faça 3 passos aqui comigo.
Primeiro coloque em sua memória, venha a retroceder, rebobinar a fita. Traga à tona o que você veio buscar nesse vídeo, o que você tem ido buscar aos cultos que você tem ido, ou da palavra que você tem lido, ou quando você está no íntimo com o Senhor, em oração, jejum. O que realmente você tem buscado? Se você agora conseguiu, feche os olhos e ore. Peça a Deus pelo que você veio buscar, seja enfermidade, seja algo que você queira, seja uma cura, uma salvação, né? E em terceiro, apenas observe que vai acontecer na sua vida. Aleluias! Observe que vai acontecer na sua vida. Amém? Vamos à palavra, né? Estávamos falando aqui, né? Nós estamos falando de uma viúva, né? Que está saindo de uma cidade chamada Naim, com seu único filho, num caixão, num cortejo, né? Uma grande multidão daquela cidade saindo para com ela, a viúva chorando muito. E Lucas diz aqui que Lucas é bem detalhista, né? Eu gosto de Lucas, né? Porque ele é detalhista nas coisas que ele fala, né? Ele é um doutor, então ele gosta de tudo bem explicadinho. Ele diz que na porta da cidade há o encontro da multidão com a viúva e o filho num cortejo de luto. E do outro lado, entrando na cidade de Naim, está vindo Jesus com outra multidão que o seguia naquele momento, naquele instante. Jesus vinha fazendo milagres, né? Estava vindo de Cafarnaum e havia feito diversos milagres. Aquela multidão toda eufórica, né? Cheia de esperança, porque estava vendo tudo aquilo acontecer. E do outro lado, uma multidão de luto, em silêncio, escutando a viúva chorar desesperadamente. E há aquele encontro exatamente na porta da cidade. Então ali a gente está vendo a morte saindo e a vida entrando. E Jesus Cristo entrando. E Jesus chega ao encontro dessa mulher e diz: não chores. Como nós terrenos, né? Se nós vamos no enterro, nós vamos virar para uma viúva. Vocês imaginem isso. Uma viúva, o seu único filho está em luto, né? Está sendo levado num caixão. E você diz para aquela mulher: não chores. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Eu sou pai. E uma coisa que eu não gosto de ver, de ouvir e ver no meu filho é chorar. Traz uma angústia no meu peito. E eu já tento logo, a primeira coisa que eu faço, independente do que aconteceu, se ele ralou o joelho, se a mãe dele falou não e ele estava chorando, não chora, filho. Para de chorar. Porque traz uma angústia no peito. E ali Jesus está dizendo para aquela mulher: não chores. Porém, a única diferença que existe aí é que eu vou falar para o meu filho: para de chorar. Ele vai parar de chorar, porém a ferida vai continuar. E ali Jesus diz para aquela mulher: não chores. Porém, ele toca no caixão que está sendo levantado por alguns homens no cortejo. Aleluia. E quando ele diz: não chores, ali o milagre já acontece. Ou seja, quando Jesus chega de frente para a mulher, o milagre já aconteceu. Quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, né? Quando ele chega, ele já ressuscitou. Ele apenas fala: saia, e Lázaro já sai.
e ele toca no cortejo, no caixão que está sendo cortejado naquele instante. O caixão se desce, eles descem o caixão. Jesus olha para o menino e diz: levante-se. E o menino levanta. Jesus pega ele e entrega a sua mãe. Então Jesus, quando nós temos um real encontro com o Senhor Jesus, o milagre já começa a acontecer, as coisas já não são as mesmas a partir daquele instante. Há uma mudança muito grande em nossas vidas. O que era deixa de ser. Novas coisas vão acontecer em nome de Jesus. Então o que eu tenho para falar hoje é que às vezes nós andamos com um caixão para lá e para cá. Nós temos um caixão e nós carregamos esse caixão. Um caixão que a gente já enterrou muitas coisas dentro. Como sonhos, como uma cura, como uma mudança. A gente desistiu. Simplesmente desistiu e colocou num caixão e está prestes a enterrar, a colocar um tampão. Mas Jesus chega nesse dia e diz para você que não acabou. Não desista daqueles sonhos, daquelas metas, daquelas mudanças que você sempre quis, mas um dia desistiu. Desistiu cedo demais. Você desistiu, mas Jesus não desistiu. E Ele está falando para você. Você que está querendo trazer morte para esse sonho, para essa mudança, para essa cura. Eu trago vida e abundância. Aleluia. A mulher estava saindo com seu filho morto num caixão. Passou-se um tempo, ela estava entrando na cidade com seu filho vivo, segurando em suas mãos. Olha o quão forte é isso, gente. Uma mulher que não tinha fé alguma, uma mulher que não tinha esperança alguma. Ela sai pela cidade de Naim. Estava saindo pela cidade de Naim com seu filho morto em um caixão. E ela não tinha mais fé de que ia acontecer. Ela entra pouco tempo depois com seu filho vivo segurando em suas mãos. Aleluia. E aquela multidão que vivia em luto, que estava em luto junto com aquela viúva, se junta com a multidão eufórica, com esperança, cheia de fé, e se torna uma só. Hoje você vai deixar esse caixão e vai voltar andando com o que você tinha desistido, o que você já tinha enterrado em sua vida. E vai voltar andando lado a lado com você, com fé, com esperança, porque vai acontecer. Aleluia. Tenha fé, irmãos. Tenha fé. Todos os dias terão multidões de luto com notícias ruins e terão multidões eufóricas cheias de fé com notícias boas. Aqui. Você escolhe o que você quer seguir. Bom dia para vocês. Deus abençoe.